Bom dia, passando por aqui para fazer uma revisãozinha bem legal, bem light, para nós partirmos para a prova, ok? Sei que vocês estão preparados, estudamos bastante artigo de opinião e é o que vai cair, né? Então, eu trouxe aqui resumido tudo que nós vimos, o que é o artigo de opinião. Por que esse texto chama artigo de opinião? Porque ele defende a opinião do autor sobre um tema determinado. Então, esse é o artigo de opinião. É um texto que defende a opinião com unhas e dentes. Ele quer convencer o leitor. Esse gênero, ele tem uma estrutura e tem características. A estrutura dele é a introdução, desenvolvimento e conclusão, certo? Tranquilo, não é? Vocês escreveram o artigo de opinião, nós lemos, nós analisamos alguns artigos que vocês mesmos fizeram, não é? Quais as características principais do artigo de opinião? Uso de primeira pessoa, então ele vai usar eu acredito que o Brasil passa por uma situação difícil, e assim vai, né? Não precisa de eu falar eu, posso falar. Acredito que a situação do Brasil está cada dia pior em relação à violência. Então, uso de primeira pessoa. Usa a linguagem formal, nunca a linguagem é informal, porque é um texto, né, que vai circular nos meios de comunicação, que vai estar aí para qualquer tipo de pessoa ler, então a linguagem tem que ser formal. A linguagem também é persuasiva, usa, né, frases positivas, frases contundentes para convencer o leitor. Tem uma tese. O que é a tese? É a opinião do leitor, do autor. Tem um ponto de vista. Então, veja, o ponto de vista é assim, é o meu ponto de vista. Porque às vezes existe um tema, vamos pensar num tema, violência. Eu tenho um ponto de vista sobre a violência. E você pode ter outro ponto de vista, depende do ângulo que você está olhando, ok? Depende de em que posição eu estou para eu defender esse ponto de vista. E argumentos, claro, ninguém vai fazer um artigo de opinião sem argumentos. Você não convence ninguém sem argumentos. É preciso ter argumentos, certo? Tudo tranquilo? Bom, na prova, como que vai ser a prova? Vai ser perguntas, não vai ser para você construir o texto, pode ficar tranquilo. Nós vamos ter perguntas sobre essa teoria que nós estudamos. Eu vou colocar alguns textos, ou talvez um texto, talvez uma charge, sobre um assunto e vou te perguntar qual é o tema daquele texto, qual é o ponto de vista do autor. Ai, mas como que eu vou saber? Você vai ler o texto, prestar atenção. Na última aula, nós fizemos uma análise de um texto do livro literário. Volta lá a ler. Vocês responderam as questões. Então, da mesma forma, você vai fazer na prova. Você vai ler o texto e tentar, né, entender o texto. Leia com cuidado, leia devagar, leia mais de uma vez. E não adianta procurar na internet, porque fui eu que criei as questões, então você não vai encontrar, não perca tempo fazendo isso. Leia com bastante cuidado o texto e eu tenho certeza que vocês vão conseguir. Bom, para te ajudar, né, na última aula eu analisei um texto com vocês, fui lendo aos poucos os parágrafos, então faça isso, leia um parágrafo, escreve aí, pega seu caderno, escreve a ideia central, sobre o que esse parágrafo está falando. É assim que nós interpretamos um texto, certo? Então, eu trouxe aqui também hoje as respostas da atividade do livro. Por quê? Porque talvez você fez a atividade, mas você não tem certeza se está certo.
e é uma forma de você estudar para a prova, tá bem? Então, eu trouxe aqui todas as respostas. Não copiei as perguntas, porque é muita coisa, né? São muitas perguntas. Então, eu trouxe só as respostas da página 112 a 118. Você vai lá, confere, para o vídeo aqui, vê se você acertou, apaga, faz de novo, porque assim você vai estar estudando. Olha, aqui eu tenho a 4, aí diz o que a autora argumenta, quais os argumentos que ela usa, a progressão textual. É importante você observar esses detalhes, porque assim você está estudando para a prova. E assim você está aprendendo a interpretar um texto, porque é isso que você vai ter que fazer na prova, ok? Tá bem tranquila a prova, mas precisa de atenção, tá? Olha aí, todas as respostas até a letra 12, as que são respostas pessoais, eu nem não coloquei aqui, porque é a sua posição, o seu ponto de vista. Tá bem? Tudo tranquilo? Tenho certeza que vocês não vão ter dificuldades para fazer a prova, mas assista às aulas gravadas sobre o artigo de opinião, sobre o gênero dissertativo que nós estudamos, faça a atividade do livro e com certeza você vai se sair muito bem. E ó, vai dar tudo certo, tá bom? Tenho certeza, vocês são meninos muito inteligentes, ok? Então, um beijinho, fiquem com Deus, boa prova. Orem antes da prova, entrega para Deus, mas estuda também, tá? Porque Deus faz milagre, mas nesse ponto, se você não fez a sua parte, não adianta, tá bem? Sejam fortes e corajosos, vai dar tudo certo. Beijos, beijos e queijos.